estou de casinha nova, agora um formato um pouco diferente, porém histórias e experiências incríveis. Criamos um podcast, o canal da Laila Cavalcante, e vamos conversar sobre o universo, tanto feminino, algumas coisas masculinas também, porque o masculino faz parte do nosso feminino. Sobre beleza, sobre a vida, sobre moda, sobre viagem, sobre histórias, sobre cultura, sobre aprendizado. Vamos falar de tudo. Maternidade, porque eu também tenho 2 filhos lindos e maravilhosos que fazem parte da minha vida. E hoje eu estou aqui com 2 convidadas incríveis. E aí vamos aproveitar o Outubro Rosa para falarmos um pouquinho. É um papo um pouco sério, mas um pouco descontraído também. Então eu estou com Fernanda Maria Marinho, mastologista, e Ana Lu Brucker, que é maravilhosa nesse mundo de imagem. Adorei a apresentação. Olha. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, porque vale cada curtida, cada comentário vale pra gente. Fernanda, se apresente pra gente, por favor. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês. A gente já tricotou bastante antes aqui, né? Já dava um episódio. Já dava um episódio. Inclusive, aproveitar, né? Algumas falas. Eu sou médica mastologista, formada pelo INCA. E minha rotina é, basicamente, todos os dias, lidar com mulheres em investigação e tratamento de câncer de mama. Maravilhosa. E você, dona Ana Lu? Conta pra gente. Olha, quando a gente fala desse assunto, ainda mais no Outubro Rosa, mexe muito comigo em vários aspectos. A gente também conversou um pouquinho sobre isso, mas eu também vejo que depois do que eu vivi no ano passado, virou quase uma missão de vida falar sobre isso. E mais ainda em outubro, e principalmente pela cor rosa, minha cor favorita. Sempre foi. Me casei de rosa, inclusive. E faço aniversário em outubro. Então, a gente tem que fazer. Mês. É o meu mês. É o mês dela. E vamos fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Com certeza. A proposta é como você falou, pode ser um assunto delicado, mas é extremamente necessário. Ainda mais para nós mulheres, né? Porque para muitas ainda é um tabu, porque ainda tem uma... É quase como... estigma. É um estigma, né? Eu acho que é uma mistura de medo, de não querer, talvez, ouvir algo ruim, e aí não procura ajuda. Exato. Muita desinformação também ainda. Então, explica pra gente um pouquinho o que é o câncer. Então, câncer é uma alteração de uma célula sua, porque o nosso corpo ele tá sempre em renovação celular. A gente percebe isso pela pele, pelo cabelo, né? Cai um cílio, cresce outro, nasce outro, pela própria cicatrização. Nosso corpo tem um processo automático de multiplicação, que é modulado muito também pelos hormônios, pelo nosso sistema imunológico. O câncer é uma célula nossa que tem propriedades diferentes de uma célula normal, mas tem um potencial de multiplicação muito acelerado. E ela é tão inteligente que ela consegue enganar o nosso sistema imunológico. Então, o teu sistema imune ele não consegue fazer aquela célula parar de funcionar. E ela geralmente se acumula, tem outras propriedades também de inteligência, ela tem o poder de se acumular, formando tumores, muitas vezes, e também o processo de passar para outras partes do corpo. Ela consegue cair na corrente sanguínea e começar a se reproduzir em outro órgão. Então, a doença, quando a gente consegue descobrir, né, não só na mama, mas em vários outros órgãos, quando a gente consegue descobrir essa doença muito inicial, identificar essa célula diferente muito cedo, a gente diminui as chances de ter um impacto negativo de tratamentos extensos lá na frente. Mas o câncer, ele está sempre associado a... Porque a gente tem o benigno e o maligno. E o benigno também ele pode se procriar, vamos dizer assim, dentro do organismo. Pode falar. Então, vamos lá, olha só. Quando a gente fala de câncer, a gente fala sempre de maligno, tá? O que é o maligno? É essa célula que tem essa possibilidade de invadir outros órgãos e de fazer aquele outro órgão parar de funcionar. Por exemplo, você tem um câncer de pele que você retirou. Mas se você tem um câncer de pele que você retirou, acabou, ficou com uma cicatriz, já tudo certo. Mas se você tem um câncer de pele que passou para o pulmão, se cresce alguma coisa no pulmão, qual é a função do pulmão? É fazer as trocas gasosas, né? De ar, de oxigênio, gás carbônico. Então, se você tem alguma coisa crescendo no pulmão, você está fazendo um órgão vital ter um problema de funcionamento. Então, isso é um critério de malignidade, digamos assim, né? Tá crescendo uma célula ali que faz mal para você.
O que é benigno, muitas vezes, pode se proliferar como nódulos, miomas, nódulos de mama, né? A gente, em outros órgãos, tem essas células que podem crescer, mas geralmente elas têm um crescimento autolimitado. E elas não têm esse potencial de invasão, esse potencial de se espalhar para outros órgãos. Aí a gente está falando de tumorações benignas, mas câncer sempre é maligno. Segundo uma publicação do INCA do ano passado, mais de 70 mil mulheres tiveram câncer de mama. E aí tem a questão do histórico familiar. Então, se eu já tenho um histórico familiar de mama, eu tenho que ter uma preocupação maior. E se eu não tenho, eu posso ficar tranquila ou não? Pois é, se você não tem, você não pode ficar tranquilo. Porque existe uma ideia falsa de que só vai ter câncer quem tem história de câncer na família. E por muitos anos as pessoas falavam isso. Eu não tenho que me preocupar, não preciso fazer mamografia porque eu não tenho câncer na família. Isso não é real. Somente 10 a 15% dos casos diagnosticados de câncer de mama têm história genética familiar. 10%? Pois é, 80, 90% dos cânceres de Menina, mama. Pessoas novas. Exatamente. 85, 90% dos cânceres de mama, eles são de origem multifatorial. E aí a gente traz, assim, o holofote justamente para quem não tem histórico na família, né? Porque os fatores de risco, eles são muito maiores não genéticos na nossa população. E quais são os fatores de risco? Os principais fatores de risco são o nosso dia a dia. Consumo de alimentos industrializados, hiperinsulinemia, né? Que é a taxa de insulina alta, pré-diabetes e diabetes. Sedentarismo, sobrepeso e obesidade. Quando a gente fala de sobrepeso, a gente fala daquela pessoa falsa magra, que tem um índice de massa gordurosa maior do que o índice de massa muscular. Consumo de bebida alcoólica, tabagismo. Esses são os principais fatores de risco relacionados ao câncer de mama e são modificáveis. Né? Ai, Fernanda, eu quero saber uma coisa já do que você falou. Posso perguntar? Eu já ouvi, já li, e eu queria saber a tua opinião profissional, se questões emocionais podem realmente gerar um câncer, principalmente nas mulheres, o câncer de mama. Uma vez eu li que muitas vezes acaba acontecendo justamente nessa área do nosso corpo, que é como se fosse o nosso tendão de Aquiles, né? Então. A coisa bem feminina mesmo. Você acredita nisso? Não. Não. Sabe por que eu não acredito? Porque eu acho que quando a gente fala isso sobre uma carga emocional, assim, minha opinião é absolutamente enquanto mulher, tá? Eu acho que a gente traz mais uma culpa. Você não soube perdoar, você não superou, você não conseguiu e aí você adoeceu. É mais uma culpa pra mulher com câncer, sabe? E às vezes aconteceram coisas na vida daquela pessoa que são insuperáveis, como a morte de um filho, a perda de um emprego, de um projeto, uma falência, um divórcio, enfim. E aí, você ainda joga essa carga de que a pessoa adoeceu porque ela não conseguiu lidar, porque ela não teve fé suficiente, ou porque ela não teve apoio psicológico. Eu acho que é demais. E cientificamente falando agora, né, tirando a minha opinião pessoal, cientificamente falando, nós não temos comprovação de que existe relação entre tristeza, mágoa, depressão com o surgimento de células malignas, especialmente o câncer de mama. Não, ia ter um monte de gente. Né? Exatamente. Então, a gente já tem um monte de gente, né? Mas não por isso. A gente coloca muito mais realmente nos fatores modificáveis comportamentais. A ciência comprova o grande malefício do sobrepeso e do diabetes, né? Dessas condições, tabagismo, consumo de bebida alcoólica relacionados ao desenvolvimento da doença. Muito bom. Interessante. História Muito familiar é interessante. muito pouco. Eu vou entrar em duas questões agora. Uma é quais são os sintomas do que a gente precisa ficar preocupado e também quais são os exames atrelados a isso. Porque a gente sabe que tem mamografia, tem ressonância, tem ultrassom, tem, sei lá, mais um monte de exame novo que tá vindo por aí. E tem também a questão dos sintomas, que às vezes as pessoas não fazem os exames, mas fazem, por exemplo, o toque, fazem outros tipos de... Aí só depois é que vão fazer o exame. Então, dá uma pincelada pra gente nisso. Rapidamente, assim, um resumão. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres façam mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Não interessa se a mama é grande, se a mama é pequena, porque não faz diferença o risco de câncer se a mama é grande, se a mama é pequena. Não interessa se você tem prótese ou não tem, se você tem história familiar ou não. Dependendo da sua história familiar,
Se você tem muitas pessoas na família com câncer de mama, o ideal é que você consulte um especialista, um mastologista, que vai avaliar individualmente o seu risco de câncer e vai direcionar o seu rastreio. Rastreio são os exames que a gente faz para descobrir o câncer. As mulheres que têm história familiar muito forte e risco de mutação genética, elas vão ser direcionadas para exames específicos em tempos específicos. A população geral, aqueles 80% lá, 90% que eu falei, deve fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Algumas mulheres vão precisar de ultrassom complementar à mamografia, a ser feito depois, e outras vão precisar também de ressonância. Mas está na moda aqui, nas mulheres da nossa idade, eu tenho escutado muito as pessoas falarem: faço ressonância porque é melhor do que mamografia, e isso não é real. O câncer impalpável, o câncer curável, com cirurgias pequenas, com tratamentos que promovem boa qualidade de vida para a mulher, ele é o câncer que só é visto na mamografia. Então não tem jeito. É desconfortável, mas é um desconforto rápido. A mamografia é rapidinho. E não importa que você tem prótese. A mamografia consegue ver bem a mama, mesmo para quem tem prótese. E isso, teoricamente, todo mundo tem que fazer a partir dos 40 anos. Mas aí você perguntou dos sintomas. Então tá, eu faço mamografia, não tem que fazer mais nada? Não, gente. Toda mulher tem que se autoconhecer. Então a gente precisa olhar as mamas no espelho, tirar o sutiã, levantar os braços, ver o movimento das mamas, conhecer a pele das mamas, o aspecto, o formato da mama. E tocar a mama para sentir como ela é. Isso desde sempre. Desde quando a mama começa a crescer, depois você engravida ou não engravida, e vai envelhecendo, a mama vai mudando, ela vai envelhecendo com a gente. E é importante a gente tocar pra gente conhecer. Então, assim, a dica é, se você ainda menstrua, uma vez por mês, ou na data do seu aniversário, você, no banho, toca a mama, não precisa procurar nódulo, não é pra isso. É só pra você se conhecer, porque às vezes acontece de, no intervalo entre uma mamografia e outra, você ter um sintoma no meio do caminho. E aí você vai procurar um médico antes da mamografia. Isso é muito importante. E aí você consegue resolver se precisar. E aí você consegue resolver se precisar. Mas assim, o que você tem que observar? Se tem alguma diferença da cor da pele, da textura da pele. Se você palpou alguma área um pouco mais endurecida que você não percebia antes. Por isso que é importante palpar depois da menstruação, porque a mama muda na época da menstruação. É você perceber se sai algum líquido do mamilo, mas não precisa ficar espremendo o mamilo. Só se tá saindo algum líquido espontâneo que suja a roupa. Isso é importante porque, na verdade, você tá percebendo que tem alguma coisa diferente ali. Qualquer coisa diferente, tem que procurar um médico. Assim, a estatística é que 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida. Gente do céu. Ai, mas esses índices são assim, né? Então, por isso que essa conversa é necessária. necessária. E homem pode ter câncer de mama? Pode, mas ele só corresponde a 1% dos casos. Geralmente o diagnóstico é por nódulo palpável já. O homem sente uma diferença na mama e procura mastologista. Faz mamografia também. E, que nem aquele meme, né? É tão bom ser mãe. Queria ser pai. Exatamente, né? Aquela esmagação, né? Exatamente. Fiz minha mamografia, descobri um nódulo maligno. O que eu faço? Procurar um mastologista, primeira coisa. O oncologista, ele vai ajudar também, porque a gente não trata câncer sozinho, né? Precisa uma equipe multidisciplinar. Geralmente começa com o mastologista, que é o cirurgião de mama, né? No meu caso, eu sou a pessoa que opera, que investiga e que propõe a cirurgia. Não necessariamente vai ser cirurgia. Nem todo mundo precisa de cirurgia. A maioria das mulheres com cânceres curáveis vai fazer cirurgia. Mas o tratamento do câncer de mama, ele é multimodal, ele é multidisciplinar. Então, a gente pode fazer a cirurgia, associar ou não a radioterapia, que é um tratamento com baixíssimos efeitos colaterais. Nem todo mundo precisa fazer químio. Hoje em dia, a gente já sabe que câncer não é tudo igual e câncer de mama também não. Então, a gente tem diversos tipos diferentes de câncer de mama e o tratamento, ele é individualizado pelo tipo, pela pessoa. Então, eu vou ver aquele tumor, daquele tamanho, naquele estágio, para aquela pessoa. E aí, eu vou escolher, junto com o oncologista, a melhor sequência de tratamento. Quanto mais cedo a gente descobre, menos tratamentos, menos invasivo, cirurgias menores, qualidade de vida. Tem e maior chance de cura também. Nossa, e aí tem o tabu também, acho que também por conta desses tratamentos que muita gente tem medo, é a questão do cabelo, né? Principalmente de mulher, porque é quase sanção, né? O nosso poder está no cabelo. Vai sempre cair? Então, hoje em dia, não mais, né? A gente, assim, isso é um sucesso, é uma coisa muito feliz que a gente tem. Tem pacientes que ficam muito fragilizadas e não querem que as pessoas saibam do trabalho que elas estão fazendo tratamento, para quem precisa fazer químio.
Mas hoje em dia a gente tem um dispositivo que é uma touca de crioterapia, que a mulher coloca, uma touca tipo de salão, que ela coloca, essa touca resfria o couro cabeludo e evita a queda de cabelo. Então, assim, eu tenho diversas pacientes que os cabelos caíram muito pouco, ou que não caíram, que vão até o final do tratamento com os seus cabelos, fazendo quimioterapia, e vão trabalhar e as pessoas não sabem. Então, assim, é um dispositivo que ajuda muito na autoestima e no enfrentamento da doença, porque tem o estigma, né, da mulher com câncer, a mulher sem uma mama e sem cabelo, né, e afastada de tudo. E hoje em dia, os tratamentos eles estão tão personalizados e as mulheres têm tanta qualidade de vida durante o tratamento que elas estão com cabelo, elas trabalham, elas viajam, vão a show, vão à praia, e a gente consegue ter altas chances de cura mesmo para essas mulheres que fazem esses tratamentos. Você falou uma coisa interessante, e aí a gente tem também o exemplo da Angelina Jolie, né? Que ela acabou tirando tudo, tirou as duas. Como é que funciona nesses casos? Tem um, vai ter do outro, eu posso tirar tudo, eu já posso tirar, já posso fazer uma cirurgia plástica, já botar peito de novo. Como é que funciona essa... A Angelina, ela tinha uma história na família muito grande de câncer, primas e tal. E as primas fizeram um teste genético e foi descoberto que existia uma mutação familiar. Caiu lá naqueles 10% que eu falei no começo. É uma mutação pouco frequente na população geral, mas quando a gente tem vários casos assim, a gente vai investigar. E a Angelina optou por retirar o tecido do recheio da mama, né? A glândula, a parte da mama que é capaz de produzir leite, né? Então, ela retirou todo o recheio da mama, manteve a pele da mama e colocou uma prótese. Mas essa cirurgia não é um passeio no parque. Ela é uma cirurgia muito extensa, com muitos riscos. E ela tem o benefício da redução do risco de câncer de mama, porque a mutação da Angelina dizia que ela tinha 90% de risco de ter câncer nos próximos anos. E aí ela optou por fazer essa cirurgia redutora de risco. Mas não é uma cirurgia que a gente faz assim toda hora. Então, você vai perguntar para as mastologistas mulheres se elas estão fazendo, né? Por quê? Porque é uma cirurgia com altíssimos riscos de doença. Então, a gente só vai propor essa cirurgia muito radical quando a gente tem situações especiais de altíssimo risco da doença acontecer ou dela recorrer. E não é essa regra de que se você teve câncer numa mama, necessariamente você vai ter na outra. Existe lá um órgão que está saudável, a gente pode só ficar acompanhando e fazendo exames de rastreio como qualquer outra mulher. Mas aí nessas cirurgias de mama que você faz, tem as que você tira só o nódulo, Sim. Vida que segue, Sim. tem a que você tira a mama toda. Mas Sim. aí você já consegue, já pode fazer a cirurgia Sim, plástica sim, e pode, já sai de lá. Existe, na verdade, uma lei que garante, até no SUS, né, que as mulheres têm direito à reconstrução imediata. A gente opera junto com uma equipe de cirurgia plástica e é feita uma reconstrução no mesmo tempo. A mulher já sai com mama da mesa de cirurgia. A gente retira a área doente ou a mama toda e a equipe de cirurgia plástica faz o procedimento imediatamente. Mas é um processo extenso, cansativo, né? Imagina. Cansativo. Quais são os casos? Porque a gente tem, eu não sei se vocês conhecem, aquela Natália Beauty, que ela faz um trabalho lindo do mamilo. Sim, sim. E quais são os casos que a pessoa perde o mamilo? Então, a gente precisa retirar a área que está doente. Então, se tem doença muito próxima da areola e do mamilo, a gente precisa tirar a areola e o mamilo. Sempre que a gente tira o mamilo, a gente necessariamente tira a areola também. Então, é por uma proximidade, por contaminação daquela área por doença. Porque aí não é seguro deixar. Tudo que eu fizer depois, eu posso fazer vários tratamentos depois, radioterapia, quimioterapia, eu tenho um risco muito grande de recorrência da doença naquele lugar. Então, eu tenho que tirar sempre, mesmo quando eu tiro só uma parte da mama, ou quando eu tiro a mama toda, eu tenho um médico patologista em sala, que eu estava te explicando, eu tenho um médico patologista em sala que ele vai me dizer que as margens do que foi retirado estão livres de doença. Então, eu tenho que tirar sempre com margem de segurança. Por isso que a gente não pode preservar todas as áreas em todas as cirurgias. Mas isso também você só sabe na cirurgia, né? Às vezes a gente só sabe depois. Existem situações de determinados tipos de câncer que essa resposta só vem numa análise do laboratório 15 dias depois. E aí essa mulher precisa ser reoperada. Nossa. Isso acontece. Porque o patologista não consegue necessariamente, na hora da cirurgia, olhar tudo que ele precisa, que eu preciso saber no microscópio. É preciso um preparo daquele material, uma análise muito detalhada, com reações químicas detalhadas, que ele só consegue me dizer depois se aquela área estava contaminada ou não. Aí, às vezes, a gente tem que voltar. Nossa. Mas hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, com toda a informação, mesmo assim a gente continua desinformada. Muito mito, né? Muito mito.
Você acha que emocionalmente as mulheres estão mais preparadas quando vão fazer esse tipo de cirurgia? Ou Eu não? acho que todo mundo tem um baque muito grande porque você quebra a sua ordem natural da sua vida, né? Você Uhum. é parada para fazer alguma coisa que você não queria fazer. Zilhões de médicos, consultas, exames e tal. Mas, além disso, eu acho que o maior impacto que eu vejo hoje em dia, mesmo para quem tem cirurgias que esteticamente são ótimas e tratamentos muito pequenos, existe um impacto emocional muito grande porque o órgão que adoeceu é o órgão da nossa feminilidade. É o primeiro. É aquele que quando a gente tem ali 10, 11 anos, que É a todo primeira mundo vê, coisa. né? Ninguém viu que a gente menstruou, mas todo mundo tá vendo que a sua mama tá crescendo. Isso chama atenção e é o primeiro sinal de feminilidade da gente, fora todos os outros símbolos que a mama tem na vida da mulher, né? Do colo, do aconchego, da amamentação para quem teve filho, toda a questão sexual. Então, é assim, é aquele órgão que era o órgão do feminino, né? Muito mais do que o útero pra Quase gente, o nosso né? órgão do superpoder, né? Exato, né? E aquele órgão tá magoado, né? Então, vem daí um drama que é legítimo, e eu sempre falo que eu acho que as mulheres não tem que ter essa coisa do orgulho pink, né? Da coisa do tostor feliz e tal, né? De você estender aí a bandeira rosa, porque é triste, né? E tudo bem, né? Você adoeceu. Mas hoje em dia a gente tem tanta possibilidade de tratamento e as mulheres têm tanta qualidade de vida durante o tratamento, elas malham. Eu tenho pacientes que fazem crossfit e correm, e fazem natação e viajam e casam e separam durante o tratamento. As suas vidas mudam positivamente. Elas pegam essa experiência da doença e elas falam, não, eu não quero ficar aqui nesse lugar, eu vou viver mais. E elas vivem mais. E às vezes elas até falam assim, baixinho, nossa, não quero nem pensar que hoje em dia eu sou mais feliz depois do câncer do que eu era antes. Porque não é interessante, né? Assim, eu falando isso, você tá romantizando. Eu não tô, Não, tô te faz contando o sentido pra relato mim. da pessoa, faz sentido sabe? pra mim. Porque você olha a sua vida de outra Me forma. identifico. Você respira de outra forma, você aproveita de outra forma. Então, eu acho assim, existe uma tristeza legítima no câncer, mas existe uma possibilidade de uma vida muito melhor depois. Mesmo com tratamentos mais extensos. Eu vejo isso de um dia do consultório e é muito gratificante quando elas vêm com essas histórias positivas de vida, sabe, de coisas que que aconteceram e que elas realizaram depois da doença. É pra você ver, né? Como a nossa mente, é o que é a cabeça. é o que comanda basicamente 80% É a cabeça, vem a força, vem uma força de onde elas não sabem. Né? Exatamente, são fênix. Que aí eu vou entrar, aproveitar essa Na Fênix. Olha lá, ó. Eu vou entrar na história de Ana Lu. Menina, eu até me emociono ouvindo isso. Ah, justo. Porque é isso. O que se falou quando a gente para pra pensar, eu tô aqui, né, cabeça mil, vamos voltar pro começo. Sessão de terapia. Quando a gente fala desse assunto que é tão importante, outubro rosa, pra mim tem um significado ainda mais importante 1 ano após uma cirurgia que eu descobri um nódulo. Então, assim, viver esse aniversário depois de ter descoberto um nódulo há 1 ano atrás, e depois do que eu passei, ainda mais aqui do teu lado, a gente abrindo a tua casinha nova, sem dúvida, não é por acaso. Sem dúvida, isso não é por acaso. E uma coisa que você falou, e eu super me identifiquei, é essa sensação desse órgão do poder feminino. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, amamentei os 3 filhos. O meu 3º filho nasceu quando eu estava com 41 anos. Então, por causa disso, eu não fiz a minha mamografia aos 40, como deveria. Minha médica pediu, estava tudo direitinho, mas me vi grávida aos 40. Eu falei, opa, não vai rolar. O filho nasceu na pandemia. Então, foram 2 anos sem mamografia. Isso. Amamentei 2 anos, amamentei muito, bastante. E falei, é o último filho, não vou ter outro, então deixa ele mamar até ele ficar feliz da vida. E a mama ficou muito dilatada, cresceu muito. Sim. Eu já tinha prótese, não estava feliz, não estava satisfeita, minha autoestima não estava legal com essa mama. Quero voltar pro natural, eu quero tirar. Eu tinha uma prótese pequenininha. Mas eu falei, não quero mais prótese, vou reduzir e tiro a prótese. Foi quando eu descobri um nódulo. Gente, quando eu escuto o que você está te dizendo dessa história de superação, dessa história de você entender que pode se reinventar e pode ser bom
o que o câncer dá, eu tive a chance de viver isso sem ter o câncer. Porque o meu nódulo, acabou que quando eu fiz o exame, ele deu benigno, mas a semana até o resultado, Pânico no lado. eu chorei muito, eu me desesperei demais, eu já me vi doente. Você repensa tudo. Eu já me vi doente, eu já comecei a pensar, e os meus filhos, o que eu vou dizer pra eles, e como vai ser. Quem vai cuidar? E o meu cabelo vai cair, eu vou ter que fazer. A cabeça foi, né? Você já foi pro... E aí eu comecei também uma coisa importante, né? Eu falei, mas como isso? Por que isso tá acontecendo comigo? Você não tem histórico familiar? Não tem a minha mãe, meu tio, ninguém. Então, vários isso. mitos. Você viveu em pânico de uma semana com vários mitos. Quimioterapia, mastectomia. Eu já vi tudo. Já fui... Quimioterapia, mastectomia, morte. A história da ansiedade. Aquela vendo lá na frente que ia dar tudo, né? Químio, mastectomia, morte. Ficar careca. Falei, vou perder o cabelo. Vários mitos. O que vai acontecer com meus filhos? Quem vai cuidar deles? E agora vou morrer? Um medo da morte muito grande. E aí eu falei assim, gente, meu Deus do céu, e agora? E é aquela história da Fênix. Eu acho que a Fênix tem essa simbologia tão incrível de você entrar num buraco muito escuro e se queimar e nascer maior. E sair maior, se reinventar, se ressignificar tudo aquilo. Então isso foi só a ponta do iceberg, né? Eu vivi esse drama do nódulo, fiz a biópsia, descobri que, ok, não é tão grave assim, mas agora também quero tirar, que foi uma coisa que eu falei, já que tá aqui, também não quero mais, vamos resolver. E partir para uma cirurgia que não foi só do nódulo, foi uma outra cirurgia que também... Aí sim, eu entendi que aquilo ali estava me preparando para o que vinha. Pra ser a Fênix. A gente já tem uma pergunta antes de você... Você resolveu fazer a mamografia porque você procurou por uma questão estética. Eu fui pra fazer uma questão estética. Se não fosse a questão estética, você iria ter feito a mamografia? Eu acho que eu ia adiar aquela história assim, justamente, não tem histórico familiar, não é uma coisa urgente. Mamografia sem dúvida. É urgente. Pois é, sem dúvida, se eu não tivesse. Não é? É por aí. Esse ano eu ainda não fiz. Se você quiser fazer hoje, eu até te arrumo. Eu acredito que a gente tem essa obrigação de, justamente a partir desses relatos, entender, gente, não deixa pra depois. É porque a gente cuida de tudo, gente. A gente cuida de tudo, a mulher vai pegando. A gente deixa a gente pra depois. Quem não faz isso? Todo mundo faz. Exatamente. E um quesito ou outro. E assim, quando eu paro pra pensar que esse processo fez com que eu me preparasse para uma coisa muito maior que vinha depois, eu entendo que nada que acontece com a gente é por acaso e, sem dúvida, experiências doloridas como essa vêm para fazer a gente crescer e ficar melhor e olhar a vida por um outro prisma, por um outro ângulo. Aquela coisa da lente cor-de-rosa que a gente fala, talvez não é uma coincidência que o Outubro Rosa seja por aí. Eu acho que não é só falar da cor feminina que o rosa é, mas olhar por uma perspectiva de dá para ser positivo, sim, mesmo numa adversidade como essa. Eu acho que você que passou por tanta dor, né, tem propriedade para falar isso, né? Não é fácil, mas é possível. Não é fácil. Fácil não é. Não é fácil. E assim, o nódulo, como eu falei, foi só a pontinha do iceberg. A partir desse nódulo, eu passei por uma cirurgia, que era uma cirurgia depois de 3 filhos. Eu fiquei com uma diástase, uma hérnia, um nódulo. E aí eu falei, por que não uma lipo? Já que eu tô aqui, chutagem vamos completa, né? Desejo. Eu acho legítimo o seu desejo. Um desejo e que talvez, assim, por aquela ânsia feminina de resolver tudo o mais rápido possível para estar pronto pro jogo, não pensei e não medi as consequências. E acabou gerando uma perfuração no meu intestino. E a situação, naquela hora que eu falei, eu achando que o nódulo que era grave. Que era grave, né? Então, assim, quando eu paro para pensar tudo isso, eu entendo que, assim, essas dores, esses desafios que a gente vive, sem dúvida, são pra gente parar e pensar, ok, o que é importante na minha vida? O que é prioridade na minha vida? O que eu quero deixar de legado? O que eu quero que meus filhos lembrem de mim? O que eu quero que meus amigos falem? Ai, quem foi essa pessoa? Então, assim, eu digo isso, eu disse em terapia e digo para amigos próximos. Se eu imaginasse que o resultado dos ganhos, dos insights,
da visão de mundo que eu tenho hoje iria vir de uma dor tão profunda como as que eu passei no ano passado, eu escolheria passar por isso de novo. Então, assim, é aquela história assim, óbvio, se você fala assim, poxa, tá doida, como assim você escolheria passar por isso de novo? Mas o ganho foi tão grande e o olhar pro mundo e falar. E outra coisa, eu acho que a gente acaba ficando também, tem coisas que chateiam a gente, isso não chateia mais. O teu grau de tolerância fica diferente, sabe, Laila? Eu imagino assim que a gente tem aquela vida corrida, mãe, você ainda tem... eu imagino pra você a quantidade de histórias que você não escuta. Zilhões. Né? Adoro. Porque se além Adoro de mãe... conhecer gente, ouvir história, já percebeu, né? Além de mãe, você tá escutando essa história de superação, dessa dor. Meu Deus, eu repensei a minha vida a partir do meu diagnóstico. Ou pós. É muito legal ser espectador da Fênix. Eu imagino. É muito eu rico. Imagino. Muito. E assim, imagino o quão rico é pra você escutar tudo isso. Porque eu ainda tô num processo de me entender depois. E é meio de que uma tudo. alfinetada também comigo, sabe? Imagino. Porque eu olho certas situações e falo, meu Deus, o que eu tô reclamando aqui? A faxineira chegou atrasada. Hoje eu tô irritada que a faxineira chegou atrasada, é isso mesmo? Eu imagino. A gente, assim, eu sempre brinco que não é uma Olimpíada de problemas a vida, né? Uhum. Mas a gente vai relativizando algumas coisas. E a gente vai aprendendo, né? Que às vezes o que você acha que é um problemão, quando você olha o macro, você fala, cara, o meu é um problemão. Ela achou que o problemão dela era o nódulo quando ela teve a experiência da cirurgia. Um problemão. E às vezes a gente nem imagina, como no meu caso, eu já trabalhava com moda. Fiz moda, me formei em estilista, design de joias. Então a beleza sempre foi um caminho natural para mim. Eu gosto da beleza como um todo, das coisas bonitas, desde um quadro bonito, a uma mesa bem posta, a tá me olhando no espelho e falando, eu gosto do que eu tô vendo. Mas o meu grau de exigência comigo era tão grande, a necessidade que eu tinha de atender uma expectativa muito alta, de um padrão, de me encaixar, era tão grande que depois dessa vivência, depois de ter quase morrido para atingir um ideal estético meu, e aquela história de, eu quero voltar pro corpo que eu tinha antes do meu primeiro filho. Não, gente, não. Mas o ideal estético era seu ou era do meio que então, você estava inserido? Laila, eu acho que era uma mistura dos dois. Você acha que é só o meio? Não é só o meio, né? É o mundo. Eu acho que é o mundo. E aí que entra, Fernando, o meu papel hoje. Porque depois do que eu vivi, eu falei, não, peraí. Eu, mesmo sendo uma pessoa que fui muito amada, um pai que falava, você é linda, eu cacheada, eu era a única cacheada da família, o seu cabelo é lindo desse jeito. Mesmo tendo isso, eu queria me encaixar num padrão de uma magreza que eu nunca fui. Eu não era a gordinha, mas eu nunca fui a magreza P. Mas mesmo assim eu queria voltar para aquele corpo, eu queria me ajustar, me adequar a um padrão. Imagina outras mulheres que não tinham essa formação, essa família que te apoia e fala, você é linda, assim como você é. Então hoje, depois de tudo isso, eu falei, não, virou a minha missão. Primeiro, quando eu saí da cirurgia, eu falei, eu não quero mais trabalhar com moda. Porque moda é excludente. Moda tenta enquadrar as pessoas em um lugar. Moda faz com que você tente emagrecer, porque senão você não vai vestir a roupa que não tem. Então, assim, eu não quero mais isso. Porque eu quase morri por causa disso. Então, eu não quero isso pra outra mulher. Não quero ser mais uma defensora dessa coisa tão dura que é a moda. E aí, foi um processo também. Foi um processo de reinventar essa Ana Luísa, que gosta do belo, que quer o bonito, que gosta de trabalhar com isso e falar, gente, mas peraí, eu estudei minha vida toda isso. Eu vou largar isso, vou fazer o quê? Será que não é isso que eu tenho que fazer, isso aqui com uma ótica nova? Né? Peraí, gente, não precisa pra ser bonita, você não precisa ser loura, magra, 1,80 m, isso. Esse padrão, modelo que a gente vai tentando se enquadrar. E aí foi a partir daí que eu criei um projeto que chama Estilo do PLG. Então, eu e a minha parceira, a Nessa Araújo, a gente usa o mesmo look com tamanho P. Ela é uma PP, né? Na verdade. Ela é PP. E eu G, pra mostrar que dá sim pra estar na tendência, dá sim pra você se sentir bonita, dá sim pra estar na moda, independente de estar no padrão que você vê nas revistas.
E estar na moda não necessariamente é você estar usando o corte de roupa que está sendo usado agora. É isso. Né? Eu vou te falar que eu tenho, assim, um certo desconforto. Eu amo roupa estampada, assim, meio sofisticado, meio Eu amo roupa estampada, mas de uns tempos pra cá, os lugares que eu frequento, médicos, né, os hospitais, as mulheres estão muito com conjuntos monocromáticos, uma coisa minimalista, e eu tenho me sentido, assim, verdadeiramente aqui uma confissão. Eu tenho me sentido um pouco desconfortável quando eu pego um vestido meu super estampado, eu tenho muita roupa estampada. Muito exuberante, para ir nesses lugares. Eu falo, gente, eu tô fora do code, do dress code desse lugar. Tem a ver muito com o que eu prego, com o que eu falo. Entendeu? Isso, assim, isso me coloca num lugar que eu tenho uma roupa para trabalho muito mais formal do que o que eu realmente gostaria de estar usando, porque você chega com um vestido estampado dentro de um restaurante do hospital, todo mundo olha. É a sensação. Gente, que ninguém tá usando. Aí eu falo assim, quantas dessas mulheres não querem usar? Ou quantas realmente querem, mas não têm coragem? Adoro ouvir isso, Fernanda. Né? Porque uma das coisas que também eu, depois do PLG, né, que é a minha principal bandeira de moda e tudo, a Laila conhece, eu tenho um projeto que chama As Sócias da Firma e eu falo de imagem estratégica. Imagem para negócios. E um dos pilares que eu justamente defendo, eu falei, eu criei um método que eu chamo ABC do estilo, que é justamente a adequação. É você ser realmente o bom tom. Tudo bem. Tom, exato. Eu entendo que decote, roupa curta. Exato. Eu entendo que se você for palestrar para falar de um assunto delicado, né, como um câncer de mama, você chegar toda florida, pode ser peraí, choque. Pode toda ser um florida choque. De laranja, pode ser um choque. Mas aí eu vou para aquela outra base de uma das coisas que eu falo do meu método, que é você conseguir adequar quem você é. Ao conforto. Constância. A sua constância. Quem você conforto de imagem, né? É o conforto que te representa. Como você falou tão bem. De repente você chega lá, todo mundo te olha, mas quantas não queriam ter a coragem de chegar e de repente estar com uma vibrante. Afinal de contas, quando você trabalha com um assunto tão delicado, quem sabe você chegar assim floridinha, ou que seja... Vai quebrar. Não vai até trazer um conforto. Exato. Eu tô aqui de coraçãozinho, rosa e tal. Não tem jeito, moda é semiótica, né? Então, assim, você fala sem dizer uma palavra com o que você tá vestida. Exato. E pra você pode ser uma ferramenta e tanto. Sim. Porque você tá, muitas vezes, trazendo uma informação que pode ser muito dolorida para uma mulher. E você acha que esse processo... todo esse conhecimento da moda você conseguiu usar para se ajudar no seu processo de recuperação? Na verdade, eu acredito que quando a gente escolhe uma profissão ou um projeto de vida, primeiro a gente está curando a gente. É um processo de cura pessoal. Absoluta disso. E assim, não é? E quando eu gravo o meu estilo do PLG toda semana, quando eu me olho no vídeo e que de repente há 10 anos atrás eu falo, gente, nunca que eu iria aparecer no vídeos. Eu desfilei num shopping center. Quando que eu ia com 5 quilinhos a mais ter coragem de desfilar? Jamais, mas hoje, virou uma bandeira que tipo, não, Deus me deu essa chance de eu estar aqui. Eu tenho que fazer jus a essa vida que me foi dada. Então vamos lá. Vamos lá, para de bobagem, Ana. Vamos, tá ótima. Tá uma dobrinha sobrando? Tá uma barriga. Não, tá linda. Tá encorajando outras mulheres. Mas é isso, porque vira uma luta que não é só uma cura minha. Não. Eu tô representando várias outras mulheres. Falar, a gente pode. Dá pra se sentir bonita, dá pra se sentir capaz, dá pra se sentir... Por que não? Só porque você tá uns quilos a mais, uns quilos a menos? Ou só porque o seu cabelo não tá naquela cor que todo mundo tá usando? Ou só porque o seu cabelo não é liso e do jeito que você queria que fosse? Então é aquela história, tudo que a nossa trajetória tem sempre um porquê, né? A gente, quando se dá conta disso, fica tudo mais leve. E talvez esse seja o maior presente da doença. É você entender que quando você olha para um lado da doença e você fala, meu Deus, por quê? Por quê? Quando você fala, não, meu Deus, pra quê? Pra quê? O que eu posso fazer com isso? O que eu tenho que fazer com isso? E você entende, tá, entendi o que eu posso fazer. E é interessante também falar, e a gente misturar um pouco os assuntos, que é um misto, né? Porque você assumiu quem você é, você se aceitou,
E não é porque que você tá 1 quilinho a mais ou 1 quilinho a menos que você não é saudável. Muito pelo contrário. Além disso, e eu também acho que assim, não é querer romantizar também a gordura. Você mesma trouxe um dado técnico que um dos principais motivos é o colesterol. Então, assim, o que eu, como um dever de casa? Bem, eu tava fazendo dietas loucas para tentar voltar aquele corpo de antes da maternidade e eu não tava me encaixando. Eu relaxei mais, tô mais feliz com os meus quilinhos extras, mas isso não significa que eu não tenho que olhar todos esses índices. Opa, peraí, colesterol tá alto. Então, é claro que uma coisa quando a gente fala se aceitar, não quer dizer se acomodar. Ficar desleixada. Nem se descuidar. E o se aceitar também é uma questão de um processo. Eu não sou uma pessoa gorda, eu estou gordinha. De repente, isso é um processo que é assim, mas eu ainda preciso me vestir, preciso me achar bonita. Por que não? O cuidado de saúde, ele é um hábito, né? É um hábito. Assim, a gente aprendeu que tinha que escovar o dente, ponto final. Ninguém questiona. Ninguém pensa. Você não escova o dente na segunda e fica sem escovar o dente. Exatamente. Então, escova de manhã. Exatamente. Escova várias vezes. É o que a gente fala, transformar no hábito faz diferença. A Laila fala muito sobre exercício físico, a importância do exercício no dia a dia. Eu falo muito sobre isso. A gente tem que ter uma constância do cuidado. E não só em relação a questão do peso, ou a história de família, ou ao hábito de escovar o dente. Essa constância, ela precisa ser para tudo, do autocuidado, inclusive com o aspecto da imagem. Eu brinquei com você que de manhã mesmo. eu tô como? Chego na escola das crianças, geralmente com qualquer roupa, né? Mas depois eu vou lá e vou cumprir com a minha rotina do cuidado da minha imagem. Porque é importante cuidar da imagem, e a imagem não necessariamente está com o formato do corpo, né? Porque você pode estar buscando ter mais saúde com o seu cuidado, que é multimodal também, né? Saúde mental, saúde física. E quando a gente pensa que uma coisa que a gente faz influencia tantas pessoas que a gente nem imagina o alcance que isso tem, a história da saúde, a Laila super me influencia nos stories dela. Comigo também. Gente, eu abro os stories da Laila malhando e falo, cara, preciso vou malhar, esse peso. Preciso aumentar. Eu vi outro dia ela fazendo uma postura de yoga maravilhosa. Eu falei, ela também gosta disso. Tem um exercício que ela pega um negócio que ela faz assim. Eu não quero passar perto dela na cama, porque qualquer hora vai que cai. Nunca aconteceu em mais de 5 anos. Maravilhosa, inspiração total. Mas é muito legal quando tem esse feedback das pessoas na rede social falando, fui malhar porque você foi. Não é? Não é legal? É Aí quando você vai malhar, sem dúvida, você fala, gente, tem um monte de gente me esperando. Eu tenho que ir. Hoje em dia eu já tô assim, eu falo, gente, tem um monte de gente que tá me esperando ver lá, porque vai. Mas é isso. Você me perguntou, você não vai todo dia, você posta filmes antigos. Eu falei, não, eu vou todo dia. Eu vou. Sério? Acharam que era antigo? Achando que era antigo. As pessoas acham que é falso, assim, que você não vai, que você tá ali só representando um papel. E aí a gente vai entendendo que cada coisinha que a gente faz influencia algumas pessoas. Sim. E isso dá energia pra gente continuar. Sim. Essa história do estilo do PLG é uma energia pra eu continuar a me olhar de maneira mais gentil, entender que, poxa, pra que eu passei por aquele sufoco todo, gente? Para outras mulheres entenderem que podem usar outros estilos, mesmo que elas não estejam no que elas acham que é o seu peso ideal, o formato ideal. É viver o hoje, sabe? É um estado de presença. Você tem que viver o hoje. Você não tem que... Quando eu estiver no meu ideal, aí sim eu vou usar aquela roupinha. Quando você estiver, você pode nem querer mais. O trem passou. Ou isso, nem existir. O trem passou. O trem passou. E eu vou falar pra vocês que talvez esse tenha sido o maior aprendizado pra mim no meu processo. É isso, gente. Eu poderia nem estar existindo hoje. Então, que bobagem. Que bobagem. Vou deixar de usar uma roupa porque a pessoa vai falar ou não vai falar. Vou deixar de... Pelo amor, que bobagem. É a história de que quando as coisas vão ficando muito mais leves, quando você passa por um desafio... Opa, o desafio de saúde é um presentão, viu, gente? Pode ser. Pode ser. Se a pessoa tem um mindset correto. E se tem o suporte também, porque a rede em volta faz muita diferença. Quem te acolheu, quem te guiou, né? O tipo de suporte que você tem faz muita diferença para você poder superar um procedimento de saúde. Porque a vida é isso, né? A vida é relacionamento. Sim. Se você parar pra pensar, nossa vida é relacionamento. A gente não faz nada sozinho. Quando a gente sem ajuda. Quando a gente pensa numa rede de apoio, principalmente no momento da dor, porque é isso, quando você pensa na alegria, vamos lá pra farra, não sei o quê. Todo mundo vai pra festa. Gente, né? Todo mundo vai pra festa. Vai fazer a escala pra dormir no hospital pra ver como é que é. É isso, Fernanda, é sobre isso. Eu vivi isso também. Eu tinha uma escala gigantesca de
pessoas que eu nem imaginava que eu não fiquei sozinha na UTI nem um minuto. Tinha gente comigo de manhã, de tarde, de noite, porque revezavam. Fica muito fazendo mais fácil escala. passar por isso. E aí você fala, poxa, eu acho que eu sou amada mesmo, sabe? Pô, que bacana. E Por que eu não me amo? É isso, Laila. Poxa, Por que eu não me amo? Todo mundo me ama, por que eu não me amo? tá errado, né? Tem alguma coisa errada nesse ajuste. É a gente se sintonizar, entender, pô, peraí que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Vamos botar no trilho, vamos voltar pro caminho certo. É muito mais fácil a gente enxergar e valorizar o personagem que alguém faz de nós, né? Aquela pessoa, do que a gente olhar pra si mesmo e falar, nossa, eu tenho super valor. Isso é muito mais difícil. Até porque, historicamente, nós não temos tanto valor assim, as mulheres. Então, vem lá de trás, Não né? é? De você permitir essa altivez toda, né? É. A gente não é A gente culturalmente tá preparada pra ser aprendendo altiva, Há pra ser poucas rainha. gerações, Não é, né? poucas gerações. Tem E muito aí eu pouco quero tempo te isso, uma né? pergunta de mulher para mulher. Como você já disse que muitas das histórias que você escuta moldam, né, a tua vida, o teu dia. Muito. Você, justamente por estar lidando com tudo isso, você também fica mais cri-cri ou mais... Não é cri-cri a palavra, mas talvez um estado de mais... Uma pesquisa mais próxima em você mesmo e nas pessoas que são próximas de você? De saúde? Você fica mais crítica? Essa é a pergunta. De saúde? Se É, eu fico relacionada procurando à mais É. e chamando a atenção das pessoas para cuidados de saúde? Isso. Eu acho que para as minhas pacientes, assim, né, para quem eu atendo, sim, eu pego muito no pé, assim, eu busco muito saber da vida da pessoa para poder orientar, porque, né, eu não quero que as pessoas tenham câncer. Uhum. Então eu tenho que orientar, assim, nos grupos de amigas, nos grupos das mães da escola, essa conversa quando sai, eu começo a falar e fica todo mundo de olho aberto, escondendo a taça de vinho. Fiscal da Boa Saúde Exatamente. chegou. Não, A quando coxinha tá perguntam. aqui, a taça de vinho tá aqui. Então, mas assim, eu levo uma vida normal. Eu não sou militante de cuidados de saúde para todo mundo, porque todo mundo sabe como eu penso, assim, as pessoas mais próximas da minha família. Mas eu fico catucando todo mundo. E mamografia já fez? Luciana, Já fez? mamografia tá em Fez. dia? Fez ou não fez? Isso eu faço. Que tá na minha praia, sabe? Mas eu acho que eu sou muito mais, hoje em dia, com tantas histórias que eu escuto, eu dou muito mais valor ao meu tempo com as coisas que me fazem bem. Então é muito mais fácil hoje em dia eu dizer não quero, não vou, não faço. Muito mais. Eu acho que você deve perceber isso também. Me identifico também com essa frase do hoje eu dou tanto valor ao meu tempo que eu também filtro muito mais como usá-lo e usá-lo de maneira mais produtiva possível, mais efetiva possível. Mas aí vem, assim, vocês falando de moda, né? A gente queria conversar sobre isso. Eu me sinto, novamente, falando que é estampado aqui, mas eu me sinto, às vezes, um pouco invadida com certas obrigações de códigos de vestimenta, não por ser uma roupa formal ou não formal, mas a cor da tendência, né? Eu fico olhando aquilo, assim, e eu falo, isso é pra mim, isso não é pra mim, né? Porque às vezes você não gosta tanto, assim, de um determinado tom, mas você só encontra aquele tom. Aquele tom. Aí é comércio, né? Porque quando aí, a gente fala de moda, a gente fala de moda, de tendência e de estilo. São três coisas completamente diferentes. Pois é. O que é tendência é pra gerar comércio. Tendência para gerar comércio? Gente, a não vou ficar ligada tendência nisso agora. porque a tendência, de alguma maneira, é quase uma lavagem cerebral para todo mundo entrar numa onda. Quer dizer que é ruim? É consumismo puro e total. Não necessariamente, mas a tendência ela não pode ser uma coisa permanente, representa. né? A tendência ela não pode ser um estilo, não pode fazer parte de um Quando estilo. a gente fala de moda, moda é muito além de roupa. Moda é o modo que a sociedade é um reflexo do que está acontecendo. Então, se você entende, quanto mais maturidade, autoconhecimento você tem, mais você entende o que te faz sentido para você, o que te representa, o que vai entrar no teu armário ou não. Você não vai ser seduzida pelo que é tendência. Não, você casou de rosa. Não, então, ela casou de rosa. E aí eu vou entrar na questão que você falou dos médicos minimalistas. Por quê? Porque a gente estava, né, agora a gente está mudando um pouco mais, vindo pro floral, pro listrado, etc. Mas a gente estava na tendência do minimalismo. E de pouca cor, né? Monocromático. Gente. Que tem a ver com a história, que tem a ver com guerras, que tem a ver com toda essa como questão. Se a gente estivesse de novo vivendo a sustentabilidade, mas não é tanta sustentabilidade assim, porque você tem que comprar
um conjunto monocromático. Mas Cadê a sustentabilidade do pós-guerra, né? Exato. E quando a gente fala que moda é reflexo da sociedade, é isso. Tem o pós-guerra, tem um momento, por exemplo, dopamine dress. Sim. Logo pós-pandemia. O que é o dopamine dress? Era aquela roupa. Gente, a gente estava na pandemia, todo mundo isolado, todo mundo de pijama, em casa. Logo depois, o que foi a tendência? Gente, vamos acordar. É cor, é vibração, Brilho. é ativar a dopamina, é brilho, é uma coisa pra pluma. vocês, então, aqui. Teve um boom de cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Não sei falar do Pós-cirurgia. Brasil, mas no Rio de Janeiro teve. Pandemia. Quando abriu, né, a gente pôde fazer cirurgias estéticas nos hospitais, teve um boom de cirurgias plásticas depois da pandemia. Por E isso, o mesmo, né, pra e atender não um padrão. também a harmonização facial também Exato. explodiu pós-pandemia, porque E que as agora tá pessoas todo mundo nem omiti minha opinião sobre isso. Mas também não é por acaso. Isso que mais me fascina na moda. Não é só a beleza que a moda, de alguma maneira, reflete. É o reflexo do que está acontecendo na sociedade, como isso chega na vestimenta e como você está expressando isso. Mas aí, quando a gente entende quem a gente é, quando a gente entende o que nos representa, o que a gente gosta, você fala, pô, vamos lá, tendência, tá aí no mercado. O que é tendência? Tá uma tendência fortíssima de sustentabilidade, tá uma tendência fortíssima de elementos naturais. Que algumas marcas já fazem, Há muito tempo. A moda tem o pão, tem umas marcas que já fazem isso é o DNA dessa tempo. marca. Aí a gente entende, pô, se o DNA é dessa marca, como agora recente Chloé, tá aí todo mundo falando da Chloé, os desfiles da Chloé, falando de sustentabilidade, de handmade. Mas, gente, isso é o DNA da marca, ela sempre foi isso. Só que agora é uma tendência, tá uma moda, então os holofotes voltam para ela. Eu acho que a gente tem que se ver um pouco como são as grandes grifes. Nós temos que ter a nossa identidade muito formada e entender, poxa, eu gosto de listra tá super tendência. Gosto de cores militares, não tem nada a ver comigo, cor militar, não vou nessa. Os pastéis, os tons suaves, tá super tendência. Não me representa isso, então eu não vou comprar essa tendência que não me representa. Listra me representa? Então vou nela. O artesanal me representa? Vou nela. Vocês não vão me ver toda de cor pastel, porque eu também gosto da exuberância, entendeu? Então, assim, tá tendência, eu estudo tendência, eu gosto, mas eu não vou me vestir de menta, de pastelzinho, porque não é. E não necessariamente você tem que seguir aquilo tudo que está sendo. Gostoso. E a tendência vai, né? Deixa eu Da tomar calma cor. agora. Vai dar cor, Eu já vai dar estilo de roupa. com a imagem, gente. Eu tenho que me preocupar com a minha imagem, né? Não, e pra você também, né? É super importante, Exato. porque você lida com a imagem do outro, do que da outra, um no episódio caso. muito curioso, que eu fui num evento. Eu nunca fiz coloração pessoal. As minhas amigas todas já Tô fizeram, aí, se todo você mundo quiser, fala, ó, então. tô pronto. Só que aí eu você. fui num evento que tinha uma pessoa fazendo coloração pessoal. Eu falei, vem aqui ver como é que é. Eu tinha acabado de comprar um blazer roxo, maravilhoso, de linho, assim, lindo. Eu tava apaixonada pelo blazer. E aí a menina foi pegar lá e, tipo, eu falei, vê aqui essa aqui, que era a cor do blazer dela. Não! E aí eu também vou ser falei, controversa não vou agora, não, gente. continuar usando Eu vou ser blazer. controversa e pegar o teu gancho. Gente, cartela de cor existe? Existe. A cartela de cor funciona? Funciona. Mas claro. nunca eu vou falar para uma cliente, Tem para uma amiga, lógica, né? não use o seu blazer roxo porque não tá na tua que cartela. triste. Pelo amor Porque a gente tem que pegar a cor e entender que ela tá comunicando muitas coisas. Roxo significa poder. Foi uma cor usada pela nobreza que antigamente era a coloração. Né? A roupa dos reis, Exatamente. não era? Para achar o tom do roxo era só um inseto dificílimo de ter, então só podia usar roxo o rei, a rainha e olhe lá. Então, assim, é uma cor que no nosso imaginário ela remete ao poder. Se você vai fora da minha cartela. Se você vai numa palestra, você vai falar de uma... Claro que você vai usar o teu roxo, blazer roxo. Você tá exalando. Tudo Você bem tá que eu não vou exalando iluminar poder. meu rosto como eu deveria, porém... Mas aí você a gente tem a make. Você tem a tem make, outros você tem um truques, cordão, você tem um exatamente. lenço, você tem um Aprendi monte isso, de Nós, coisa. mulheres, somos hábeis nos truques. Com a gente tem que certeza. usar isso a nosso favor. Tem que usar isso a nosso Nunca favor. mais pense que você não vai ter uma cor Não, pra mas você o usar. blazer tá lá e eu uso ele até hoje. Adoro, isso aí. Eu gosto assim, gosto assim. O que a gente vai deixar de mensagem? Fernanda, o que você vai deixar de mensagem para essas mulheres lindas do nosso Brasil? Eu acho que a minha mensagem, ela não é relacionada a outubro rosa, nem ao câncer de mama. Eu acho que a mensagem é que a gente precisa se cuidar primeiro. Acordou de manhã, abre o olho, se cuida primeiro. O que vai te trazer higiene mental, né? Evitar deixar o telefone, aquela coisa assim, a gente pega logo o telefone de manhã cedo.
tentar fazer uma meditação, procurar um exercício que te agrade. Não precisa necessariamente ser musculação, ser academia, mas ter uma atividade física, né? É muito importante a gente mexer o corpo, ter mobilidade, tentar se alimentar da melhor maneira possível, no sentido de comer coisas naturais, tentar cuidar do nosso corpo, que é a nossa casa, que é a nossa morada, que a gente tem aí o compromisso da manutenção dessa saúde. Algumas coisas podem acontecer que fogem ao nosso controle, mas a gente tem que ter a consciência tranquila de que a gente está tendo o melhor autocuidado, cuidando do corpo e cuidando também da mente. Eu acho que é isso que toda mulher tem que pensar, em cuidar bem de si para a gente poder cuidar do resto que a gente gosta. Adoro. Adoro. Mamografia no ar a partir dos 40 anos. Essa mensagem tem que repetir. Mas essa sua frase final é perfeita. Eu acho até que eu vou valer eu vou me valer dela. Vou pegar esse gancho também. Quando a gente pensa que nós mulheres temos um papel tão importante, seja na vida da família, seja no trabalho que a gente está executando, seja se você nem trabalha, só se você tem com os seus vizinhos, a influência que uma mulher tem na vida de tantas pessoas, a gente precisa se colocar realmente em primeiro lugar. Sim. E pensar que para a gente cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente primeiro. Essa história de deixar para depois, não, depois eu vejo, depois eu faço. Isso também vale para o vestir. O vestir não é um ato para o outro, é um ato para você. É você pensar assim, isso me representa, isso sou eu, e eu quero que o mundo me veja desse jeito. Então, o recado que eu vou deixar é: vista-se para você, vista-se de você. E eu tenho certeza que as pessoas vão perceber isso, vão enxergar, e é nisso que você vai deixar teu marco. É uma maneira não só de autocuidado, mas é uma maneira de deixar a tua marca, a tua impressão mesmo. E se você parar para pensar nessa questão do autocuidado da imagem, é o nosso cartão de visita. A primeira coisa que uma pessoa olha é a sua imagem. E se você não tem o seu autocuidado, você não preserva você como um ser vivo, né? Você não tem nem energia, nem vibração para passar a mensagem positiva ou exalar a sua beleza. Você não consegue conectar com as pessoas. Não se conecta com as pessoas. Porque é isso, se você não tá se cuidando, você não levanta a tua frequência de energia. Então você não vai ter disposição pra nada mais, né? Exatamente. Gostei. É amor próprio, né? Amor próprio. O tal do amor próprio. O tal do amor próprio. Basta você ter amor próprio, você tem que executar. É isso, né? é isso. Tem que colocar botar ele em ali prática, no dia a dia, né? todo dia. Igual escovar os dentes. Exato, igual escovar os dentes, como hábito. Muito bom. Obrigada, meninas. E adorei. Passou muito rápido. Sessão de terapia. Já acabou, gente? Terapia. Vamos marcar outra terapia. Tem mais assunto pra gente falar? Menina, isso aqui dá uma linha que eu vou. Obrigada por todos que nos assistiram. Clica aqui, curte a gente e vamos pro próximo.